Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos olhar mais um método de dimensionamento de condutores, conhecido como método da queda de tensão. Vamos ver como ele funciona? Então, pessoal, vocês já repararam que quando a gente mede a tensão em algum ponto da instalação elétrica, por exemplo, em um circuito terminal, a gente não tem a tensão nominal fornecida pela concessionária, a gente na verdade tem sempre um pouco menos. Sabe por que isso acontece? Então, pessoal, normalmente, quando você faz uma aula de circuitos, alguma coisa nesse sentido, você considera que os condutores que ligam aí os componentes têm resistência desprezível, aí a gente acaba desconsiderando elas. Em instalações elétricas, nós não podemos mais desconsiderar a resistência inerente dos condutores, porque ela faz muita diferença. Na verdade, os condutores que nós temos normalmente são distribuídos por distâncias muito longas. E como você já sabe, dependendo da distância e da seção nominal de um condutor, a resistência dele aumenta ou abaixa, fazendo com que uma queda de tensão seja registrada nele. Logo, a gente tem uma queda de tensão diretamente no circuito, mesmo nos condutores do circuito, e o que sobra chega para a carga. Por isso que a tensão na carga é diferente da tensão nominal fornecida pela concessionária. Dependendo de como uma instalação elétrica é feita, se ela for mal dimensionada, essa queda de tensão pode ficar enorme. Por isso, a norma estabelece porcentagens que você pode vir a perder, mas são porcentagens máximas. Então é no máximo isso que a norma vai deixar você perder. Então, vamos dar uma olhadinha nessas porcentagens para a gente saber das situações. Nesse primeiro item que a gente vai ver agora, nós temos 4 situações possíveis. 3 dessas situações, a A, a B e a D, elas são relativamente equivalentes. Elas tratam, na verdade, de um ponto de entrega em média ou alta tensão. Nessas situações, normalmente os consumidores têm o seu próprio transformador, seu próprio grupo gerador, enfim, são eles quem fazem o abaixamento dessa tensão. Então, nesses casos, a partir dali da saída da sua subestação, ou seja, ali ao seu ponto de entrega, até os seus circuitos terminais, é permitido uma queda de no máximo 7%. A outra situação é a situação C, que é aquela situação dos consumidores que recebem a alimentação a partir do secundário do transformador, ou seja, em baixa tensão. Então ali é o ponto de entrega, ou seja, o medidor. Então a partir dali até o seu circuito final, ou seja, uma lâmpada, uma tomada, um motor e assim por diante, ou seja, a carga que vai utilizar energia, não pode haver uma perda de mais do que 5%. Tudo bem? De toda maneira, existe o caminho entre o medidor e o quadro geral. Nessa situação, pode haver uma perda, mas a partir dali, do quadro geral até o seu circuito terminal, existe esse segundo item que diz que nesses circuitos terminais, não importa quais das situações anteriores você se encaixe, a perda não pode ser maior do que 4%. Tudo bem? E aí você pode conferir por meio desse diagraminha que eu coloquei para você. Então, agora você já sabe, os nossos condutores possuem uma resistência inerente. E se eles têm uma resistência inerente, ao passar a corrente por eles, então nós vamos dissipar potência ali, por isso que eles esquentam, e também vamos ter o quê? Uma queda de tensão. Essa queda de tensão vai ser descontada da tensão que vai ser entregue para a sua carga. Daí, então, a queda de tensão. E dependendo de como esses circuitos estão dimensionados, essa queda de tensão pode ser bem grande. Por isso, a norma especifica o máximo aceitável. Ok, então como nós podemos verificar essa queda de tensão? Muito bem, em primeiro lugar, é necessário dizer a verificação da queda de tensão, ela é, na verdade, um método auxiliar ao método da ampacidade. Veja bem,
Você não pode dimensionar diretamente, né, um condutor de um determinado circuito só por esse método. Na verdade, ele é um método auxiliar. Ele não pode ser usado sozinho. Que fique bem claro, tudo bem? Então, a partir do método da ampacidade, que é o método da NBS 5410, nós determinamos, a princípio, a seção nominal de um circuito. Só que o que acontece é que, se você reparar, o método da ampacidade desconsidera o comprimento desse circuito. Aí complicou, porque a queda de tensão vai aparecer justamente em função desse comprimento. Por isso, esse método que nós vamos ver agora, o método da queda de tensão, ele é um método auxiliar. Ele é um método que ajuda a corrigir o método da ampacidade. Tudo bem? Então, o método da queda de tensão nada mais é que a aplicação das leis de Ohm. A primeira lei de Ohm é aquela famosa lei que relaciona tensão com corrente. Então, V é igual a R vezes I, não é verdade? Então, a corrente e a tensão são proporcionais entre si, a menos de uma constante, que é a resistência de um determinado condutor. Na verdade, a gente sabe que a resistência é só a componente real da impedância. No entanto, em um condutor, a gente consegue uma boa aproximação só com a parte real. Por isso que nós vamos ficar com essa versão da lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, que a gente vai usar bastante aqui, é aquela lei que determina qual é a resistência de um material baseado nas propriedades físicas dele. É essa que está aparecendo para você na tela, ela é muito famosa, todo mundo conhece, e ela é basicamente o seguinte: a resistência de um material depende da resistividade elétrica específica desse material, ou seja, é um parâmetro físico do material, que inclusive varia com a temperatura, depende do comprimento desse condutor e da seção da área transversal dele. Como a resistividade elétrica varia com a temperatura, a gente tem que pegar o valor dela numa dada temperatura e, se for o caso, mudar esse valor por meio dessa formulinha aqui, que é nada mais nada menos que uma relação linear proporcional aí ao coeficiente de temperatura do material. Então, basicamente, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que determinar a seção do circuito por meio do método da ampacidade. Porém, o método da ampacidade não considera o comprimento desse circuito. E o comprimento desse circuito nós obtemos por meio aí do nosso projeto em planta baixa. Uma vez que nós temos o comprimento, nós vamos aplicar as equações das leis de Ohm, ou seja, o método da queda de tensão, para conferir se a seção nominal determinada está ok com relação às porcentagens permitidas pela norma, ou seja, se a perda daquela seção não vai superar o limite da norma. Se não superar, tudo certo, o método da ampacidade funcionou. Se por acaso superar, aí nós vamos ter que fazer o quê? Aumentar a nossa seção nominal até que a norma seja respeitada. E é isso. Bom, o primeiro detalhe para esse método é o seguinte: nós temos que determinar a resistividade específica do nosso material, o ρ, a uma temperatura de 30 graus Celsius. Sabe por quê? No método da ampacidade, todas as tabelas utilizadas, elas foram calculadas e confeccionadas para 30 graus como sendo a temperatura ambiente. E, claro, 20 graus Celsius se a instalação for subterrânea. Então, se o circuito que nós formos analisar não for subterrâneo, nós temos então que calcular a resistividade do material a 30 graus Celsius por causa da tabela. A resistividade do cobre e do alumínio, que são os nossos dois principais condutores, a 20 graus Celsius, são essas que você está vendo aí. Para fazermos então o cálculo delas a 30 graus Celsius, nós vamos precisar usar essa formulinha. E o resultado fica sendo esse daqui. E bom, já que a gente tem tudo que a gente precisa, vamos começar o método. Tudo começa por meio da segunda lei de Ohm, que é essa que está aparecendo para você. No entanto, essa lei ela é específica para um condutor, ou seja,
para um único pedaço de condutor. No entanto, os nossos circuitos são feitos de mais de um condutor, eles são feitos por muitos condutores carregados, 2, 3, lembra disso? Tá? Então, na verdade, nós temos que multiplicar essa relação pelo número de condutores carregados do nosso circuito, ficando dessa maneira. E aí o valor dessa resistência vai ser utilizada na primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é tensão é igual a resistência vezes corrente. E no caso, a corrente vai ser a corrente de projeto do circuito. Veja bem, esta é uma exigência da norma. E assim, tendo a corrente de projeto e a resistência do circuito, nós podemos determinar, finalmente, qual é a tensão que vai ser descontada nesse trecho pelos condutores. Então, tendo essa tensão que é descontada aí nos condutores do circuito, nós podemos finalmente calcular a porcentagem que ela ocupa no total. Então, essa porcentagem é a tensão descontada nos condutores do circuito dividida pela tensão existente no nosso quadro. Basta agora conferir se essa porcentagem está dentro das normas. Se ela estiver, maravilha, não precisamos fazer nada e o método da ampacidade funcionou. Agora, se essa porcentagem for maior que o estipulado pela norma, aí nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar remodelar a nossa seção nominal do circuito. Nós vamos aumentar ela para a próxima seção nominal existente comercialmente. Vamos fazer o teste novo. Se não passou ainda, aumenta mais uma vez. E você continua aumentando até passar no teste. Tudo bem? Bom, mas para a gente fixar conceito, bom mesmo é fazer exemplo, não é verdade? Então, nós vamos fazer o mesmo exemplo que nós fizemos quando nós aprendemos a ampacidade para comparar. Tudo bem? Então, o exemplo que nós vamos usar hoje é o exemplo do chuveiro. Esse chuveiro foi dimensionado pela ampacidade como tendo uma seção nominal de 6 milímetros quadrados para a fase. Portanto, se nós fôssemos calcular tanto o neutro quanto a proteção, daria 6 milímetros quadrados também. No entanto, nós não falamos nada naquele método sobre o comprimento desse circuito. Então agora, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos variar esse comprimento para ver as diferentes coisas que podem acontecer. Então nós vamos fazer para dois comprimentos, para 14 metros e para 70 metros. No entanto, antes de sair fazendo as contas, nós temos que ver o seguinte: essa situação agora é a situação C, que é aquela que a gente recebe, né, o nosso ramal de entrada por meio de baixa tensão. Então, o nosso quadro do medidor é o ponto de entrega, e do quadro do medidor até o circuito final, nós temos que ter no máximo 5% de desconto. Tudo bem? Só que entre o circuito terminal e o quadro geral, que é aquele que faz a distribuição e divisão dos circuitos, a norma permite 4%. Se tudo são 5%, então quer dizer que entre o quadro do medidor e o quadro geral só pode ter no máximo 1% de queda. Então nós vamos seguir a norma à risca aqui para aprender, tudo bem? Então, ó, esse circuito é a 220 volts, é um chuveiro com duas fases alimentando ele. Isso significa que no ponto de entrega tem então duas fases que entre elas tem 220 volts. Só que a gente pode perder 1% desse valor ao longo do caminho entre o medidor e o quadro geral. Então, se a gente perder 1%, a gente vai ficar com 217,8 volts. 217,8 volts é o que a gente tem que ter no quadro, e nada menos que isso. Então, tendo a tensão do quadro de distribuição, nós temos que nos perguntar, a pergunta do método é a seguinte: qual é a queda de tensão que os condutores desse circuito, os condutores, provocam? Será que essa queda é maior do que o permitido? E no caso, como nós estamos analisando aí um circuito terminal, de acordo com a norma, essa queda não pode ser maior do que 4%. Mas 4% em cima do valor que está no quadro de distribuição. Tudo bem? Então lá vamos nós. Se prepara aí. Primeiro,
vamos aplicar a segunda lei de Ohm para determinar qual é a resistência de cada um dos dois circuitos que nós vamos analisar, que é o quê? A 14 metros e a 70 metros. E a resposta é essa que está aparecendo para você aí na tela. Então, tendo em mãos a corrente de projeto do circuito, e a corrente de projeto do circuito é calculada dessa maneira, ok? E com a corrente de projeto de 25 amperes, nós aplicamos então a primeira lei de Ohm, e aí nós temos, finalmente, a tensão que é descontada no trajeto desse circuito. E aí, finalmente, nós podemos então calcular qual porcentagem ocupa essa queda de tensão. Veja bem, para o circuito de 14 metros, como nós temos uma queda de menos de 1% e a norma permitia até 4%, isso significa que o método da ampacidade dimensionou corretamente, muito bem inclusive, e aí o que vai acontecer é o seguinte, nós não precisamos fazer nada aqui, o circuito está bem dimensionado. No entanto, eu queria que você visse um contra-exemplo. Então, a queda de tensão no circuito de 70 metros, como nós podemos ver, é de 4,78%, ou seja, passou dos 4 permitido pela norma. Logo, nós não podemos permitir que isso aconteça. Dessa maneira, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aumentar a seção nominal desse circuito, até que ele passe no teste. Como nós fazemos isso? Bom, nós conhecemos aqui a tabelinha de seções nominais comerciais, não é verdade? A gente está no 6 até o momento. Então a gente vai para o próximo. O próximo é 10 milímetros quadrados, não é verdade? Então nós vamos testar 10 milímetros quadrados. Ao testar 10 milímetros quadrados, nós vimos que essa porcentagem caiu para 2,87%. Então, diminuiu de 4%, ou seja, passou no teste. Dessa maneira, o circuito precisa ser redimensionado e a nova seção nominal dele é de 10 milímetros. E é isso? Sim, é isso daí. Ah, mas eu já pesquisei aí na internet, já pesquisei em vários lugares, e o pessoal me dá uma formulinha mágica, que é só utilizar essa formulinha mágica que tudo funciona. Não é isso daí? Bom, eu vou te mostrar da onde essa formulinha apareceu. Na verdade, eu acho que você já percebeu. Bom, de posse da segunda lei de Ohm, que nos dá a resistência dos condutores do circuito, e também da relação que nós obtivemos da porcentagem, nós vemos que as duas compartilham o mesmo termo, que é justamente a resistência dos condutores do circuito. Dessa maneira, nós podemos fundir as duas por meio, né, desse elemento em comum. E aí a fórmula fica dessa maneira, de maneira que você consegue determinar a seção nominal do circuito a partir desses parâmetros. E você simplesmente tem que escolher, né, a queda de tensão que você quer deixar. No entanto, eu sei que você pode ficar muito tentado a não querer fazer o método da ampacidade e usar a fórmula nesse sentido aqui, ou seja, para determinar diretamente a seção nominal do condutor. E aí, pode fazer isso? Não pode fazer isso, tudo bem? Por quê? Porque, por definição, o método da queda de tensão é um auxiliar ao método da ampacidade. E ele pode produzir resultados muito ruins, não é? Se você utilizar ele sozinho, tudo bem? Eu vou te mostrar. Vamos voltar no nosso chuveirão, então. Então, volta para a formulinha e pá! Essa daí é o resultado. Veja bem, olha a seção nominal que ele me deu. 1,43 milímetros quadrados. E aí, imediatamente superior é o quê? 1,5 milímetros quadrados. E aí, você vai ligar um chuveiro com condutores de 1,5 milímetro quadrado? Você vai, inclusive, contra a própria norma, que diz que circuitos de força e tomada são de no mínimo 2,5. Veja bem como esse método pode te enganar. Então,
jamais use esse método sozinho. Ele é um auxiliar ao método da ampacidade, ele é um corretor do método da ampacidade. Quer ver só? Vamos ver para outro caso, o de 70 metros. Então, olha só, esse daqui é o resultado. 7,17 milímetros quadrados. Então, aí, utilizando os condutores comerciais, a gente vê que o próximo é o de 10 milímetros. Ok, dessa vez deu certo, tudo bem? Mas ele ter dado certo é só porque, na verdade, ele é um corretor para grandes distâncias. Se você reparar bem, ele serve para isso. Se você utilizar ele em circuitos terminais de pequenas distâncias, quase sempre, tudo bem? Quase sempre ele vai dar o quê? Um valor subdimensionado e você vai estar errando feio. Por favor, jamais utilize esse método sozinho. Tudo bem? Bom, gente, então eu espero que você tenha entendido da onde saiu o método da queda de tensão. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Então até a próxima. E é isso aí.